Agora a gente vai falar sobre função injetiva ou função injetora. Bom, a gente diz que uma função ela é injetiva quando ela tem uma característica muito particular. Cada elemento do domínio, vamos fazer aqui a representação utilizando esses diagramas de Venn, a gente vai ter um domínio e um contradomínio, e cada elemento do domínio vai levar em um elemento diferente do contradomínio. Então a gente vai ter diversos elementos aqui, e todos esses elementos vão levar em elementos diferentes do contradomínio. A gente viu que pode acontecer isso daqui, ó, ele levar no mesmo elemento, mas quando é uma função injetora, ou injetiva, ele vai sempre levar em elementos diferentes, tá? Então, quando eu falo f de x1, eu estou falando de y1, tá? É o valor que a função assume dado um elemento x qualquer, tá bom? Olha, galera, quando a gente fala de função injetiva ou função injetora e quando a gente dá a definição assim, é esperado que vocês tenham familiaridade com funções. É por isso que a gente fez 1 milhão de exercícios aí para trás e, enfim, a gente ficou falando de função durante um bom tempo antes de apresentar esses conceitos aqui. Porque se você não tiver uma ideia legal de como que funciona, se você não conseguir visualizar esse diagrama de Venn aqui utilizando números, enfim, se você não tiver familiaridade, você vai ter muita dificuldade em entender essa notação aqui. Mas qualquer coisa, anota aí no seu caderno e bola pra frente e depois rever, enfim, só não fica estagnado no conteúdo nem desiste da matéria por conta de dificuldades assim. Tá legal. E quando a gente trabalha com desigualdades na matemática, enfim, não dá para trabalhar com desigualdades na matemática, porque às vezes você vai ter duas funções e você vai precisar provar que ela é injetiva ou que ela é injetora. E não dá para fazer isso utilizando esses símbolos aqui de desigualdade. Então, o que acontece? Existe uma forma de escrever exatamente a mesma coisa utilizando sinais de igual. E essa é a segunda forma de escrever a definição de função injetiva. Então, se você tem f de x1 igual a f de x2 em B, x1 igual a x2 em A. Então, se você tem um diagrama dessa forma, isso é um exemplo de uma função injetiva. Se você tem algum elemento sobrando, aqui, por exemplo, você tem um elemento sobrando aí no contradomínio, também continua sendo uma função injetiva, porque todos os elementos aqui do domínio têm o correspondente no contradomínio e esse correspondente é único, é diferente para cada elemento do domínio, tá? Então continua sendo uma função injetiva. Aí você pode ter uma outra situação. Uma situação em que não é uma função injetiva é quando você tem algo assim, ó. Você tem dois elementos e esse elemento está levando aqui num... Opa! Aqui está levando num elemento distinto. Está levando num mesmo elemento, ó. Então você tem dois elementos distintos no domínio e esses dois elementos distintos têm o mesmo correspondente no contradomínio. Um exemplo disso é aquela funçãozinha que a gente viu quando a gente tem um polinômio de segundo grau, que é a função quadrática. Digamos que você tem, sei lá, 1 aqui, você vai ter o correspondente 1 aqui. E para 1 aqui, para menos 1 aqui, você vai ter correspondente 1 aqui também, tá? Então, acontecendo isso, não é injetiva, ok? Então, beleza. Se você quiser provar que uma função não é injetiva, o que você precisa fazer? Mostrar que existem dois elementos dentro dessa função que possuem o mesmo correspondente lá no contradomínio. Dois elementos no domínio dessa função que possuem o mesmo correspondente no contradomínio. Por exemplo, para essa função aqui, f de r em r, dada por f de x igual a x ao quadrado menos 1. Ela não é injetiva, pois, e aí vocês precisam colocar o porquê. Ela não é injetiva porque se a gente pegar x igual a 1, por exemplo, para x igual a 1, temos f de 1, que é igual a 1 ao quadrado menos 1, que é igual a 0. E para x igual a menos 1, temos f de menos 1, que é igual a menos 1 ao quadrado, menos 1, que é igual a 1 menos 1, que é igual a 0. Nesse caso, a gente tem dois valores diferentes de x igual a 1, x igual a menos 1, e eles possuem o mesmo correspondente no contradomínio da função. Logo, ela não é injetiva, tá? E aí, vamos ver um caso para a função 2x.
A função 2x, ela é injetiva, porque para cada número real x, o seu dobro 2x. Associa, né, o seu dobro 2x. E não existem dois números reais diferentes que tenham o mesmo dobro. Simbolicamente, a gente tem, ó, para x1 e x2 pertencente aos reais, x1 vai ser diferente de x2, o que implica que 2x1 será diferente de 2x2, tá bom? O que implica que f de x1 é diferente de f de x2, tá? E é fácil de visualizar isso, galera. Se você tem, sei lá, ó, você pode visualizar isso da seguinte forma. Você pega o elemento 6 no domínio. Esse elemento 6 vai corresponder ao elemento 2 vezes 6 lá no contradomínio, tá? E vai ser sempre um elemento diferente lá no contradomínio. Por isso que a função 2x, ela é injetiva, porque para cada elemento do domínio, ela faz corresponder um elemento diferente lá no contradomínio, tá? Agora vamos dar uma olhadinha em como que a gente define, como que a gente verifica se a função é injetiva, olhando o gráfico de uma função. Lembra lá que a gente usava o teste da reta vertical para verificar se era função ou não. Agora a gente vai traçar o teste, a gente vai fazer o teste da reta horizontal. Se pelo teste da reta horizontal ele cruzar a função em mais de um ponto, a linha que você traçar cruzar a função em mais de um ponto, como aconteceu aqui, então ela não... Aqui você pode ver, não importa qual reta você traça, ela vai cruzar o ponto em apenas um único ponto. Então ela é injetiva.